Salve tricolor, sejam todos muito bem-vindos ao canal Tricolor Fest. Meu nome é Adalto Farias e hoje mais um pós-jogo. São Paulo e Sport Recife jogaram no Morumbi no dia de ontem. O São Paulo, hein? Meu Deus do céu, classificou nos pênaltis, perdeu 3-1 e nós vamos repercutir um pouquinho desse jogo de ontem depois da vinheta. Fala tricolor, estamos aqui de novo. Pós-jogo, São Paulo e Sport Recife jogaram no dia de ontem no Morumbi pelas oitavas de final da Copa do Brasil. E o São Paulo quase inventa um vexame pra gente, hein? Eu tava lá no Morumbi ontem, olha, eu vou falar, hein, tricolor, que dificuldade. Bom, vamos falar já do jogo, mas antes da gente começar aqui o nosso pós-jogo de Sport 3 São Paulo 1, eu queria pedir para você que está chegando aqui no canal, se inscreva no canal, clique no sininho para que você seja notificado a cada novo conteúdo e deixe aquele like bacana para que o nosso conteúdo chegue cada vez a mais pessoas. Também não deixem de nos seguir nas principais redes sociais: Instagram, Kawaii, Twitter, TikTok, Facebook e aqui no YouTube, @tricolor_fet. @tricolor_fet. Underline é o risquinho que fica lá embaixo e FET se escreve FAT. Beleza, torcedor tricolor? Bom, vamos começar a falar aí do jogo de ontem, né? E tradicionalmente aqui com os gols da partida. E aí a gente vai aqui trazendo um pouquinho do que aconteceu no quase vexame do São Paulo no dia de ontem aí, mas graças a Deus saímos com a classificação lá do Morumbi, jogo que acabou indo para os pênaltis. Então vamos ver um pouquinho os gols aí da partida, né? E depois aí como é que se deu a cobranças de pênalti, né? Que definiram aí o São Paulo como classificado às quartas de finais da Copa do Brasil. Bom, aí na tela, o primeiro gol do São Paulo, né? O Luciano trabalha a bola ali com o Michel Araújo. O Michel Araújo faz um golaço, dribla ali. Um gol muito parecido com o que o Messi fez contra o Bayern, se não me engano. Golaço no Morumbi. O São Paulo não dava no jogo ali, não sofria ali. O belo drible do Michel Araújo. Belo gol do São Paulo. O São Paulo que vinha bem. Aí no finzinho do primeiro tempo, escanteio cobrado na área. O Filipinho acertou um belo chute. O Rafael conseguiu pegar. E aí na sobra o Alisson Cassiano acabou empatando o jogo aos 45 do segundo tempo. Aí dando aquela ducha de água fria, mas jogo extremamente controlado pelo São Paulo. E aí começa o segundo tempo, escanteio batido na área. O Sabino faz 2-1 ali com 6 minutos do segundo tempo. De novo, né? O São Paulo tomando gol de cabeça. Preocupante. E aí não é replay não, hein, do seu color. Aos 48 do segundo tempo, Sabino faz 3-1 para o Sport. O improvável acontece e o São Paulo consegue perder por 2 gols de diferença dentro do Morumbi e o jogo vai para os pênaltis. Aí o Rato, que bateu o primeiro pênalti, bateu muito bem, inclusive, né, fazendo 1-0 ali. O segundo pênalti batido pelo Beraldo, também bem batido, aí, bateu com força no alto, sem chance para o goleirão do Sport. Aí o Juba, né, bateu e o Rafael apareceu ali para fazer a defesa do São Paulo. Terceiro pênalti batido pelo Caleri, também bateu no meio, batido de segurança, gol. Rafinha, que eu fiquei preocupado, uma paulada ali no alto, mais pro canto direito, mas um pouco no meio do gol. E no final, Pablo Maia ali, eu já sabia que o São Paulo estava classificado, bateu bem e colocou o São Paulo nas quartas de finais da Copa do Brasil. Bom, vamos às estatísticas aí do jogo. Aí na tela do torcedor tricolor, as estatísticas de São Paulo 1, Sport 3 no Morumbi. Quem diria, hein, torcedor tricolor? São Paulo conseguiu perder de 2 gols de diferença para o Sport. E depois de estar ganhando de 1-0 ainda no primeiro tempo. Enfim, vamos lá que a gente vai falar um pouquinho do jogo. São Paulo teve mais posse de bola, 60-40. Teve mais finalizações a gol aí, 11-10. Somente 4 no gol, sendo que o Sport foi muito mais efetivo aí. Teve 7 finalizações no gol. São Paulo trocou 580 passes ali naquela média, né, dos 600 passes, com 87% de efetividade aí, 505 passes certos. Já o Sport teve 373 passes, 309 corretos com 79%. Foram 6 escanteios para o São Paulo, 10 para o Sport, 3 impedimentos para o São Paulo,
nenhum para o Sport. 10 faltas cometidas pelo São Paulo, 12 pelo Sport. São Paulo não tomou nenhum cartão amarelo, nenhum cartão vermelho. E o Sport acabou tomando 3 cartões amarelos. Vamos ao resumo tricolor do jogo de ontem. Vamos trazer aí um pouquinho desse placar desesperador aí que aconteceu na data de ontem. Bom, torcedor tricolor, ontem, né? O jogo começou aí, é importante a gente ressaltar mais uma vez. Ontem o protesto aí contra o racismo logo no começo do jogo. Todos os jogadores aí ficaram com a mão na boca, né? Em protesto aí contra os atos de racismo que a CBF tem feito. Saltar aí também que a gente apoia essas atitudes aí que estão sendo muito bem conduzidas aí pela CBF. Bom, o jogo começou aí, né? O primeiro lance aí, o Luciano disputou no corpo com o Filipinho aos 2 minutos, ganhou e tocou no Michel Araújo. Michel Araújo achou o Caio ali e o Caio arriscou da entrada da área e obrigou o Renan a fazer a primeira defesa do jogo. São Paulo que começou bem o jogo no Morumbi. Aos 15 aí o Rafinha deu... Isso é um lance mais de curiosidade, né? De novo no campo esse lance pareceu muito perigoso. Na TV mostra um pouco menos de perigo, né? Mas o Rafinha vacila totalmente ali. Um lance até parecido com o do Zaratio com o Roger Guedes, né? Ele acha que a bola vai sair, o Filipinho, que é bom lateral esquerdo, hein? Filipinho, lateral esquerdo do Sport, me pareceu um bom jogador, ontem fez uma boa partida. Ele vai à linha de fundo, consegue dominar a bola, só que ninguém do Sport acompanha. Ele toca para trás, não tinha ninguém do Sport para chegar. Foi um lance curioso aí aos 15 minutos. Aí aos 17, o Gabriel Neves de novo fez outra boa partida ontem. Ele inicia uma jogada, toca ali, aí acha o Michel Araújo. Michel Araújo espera a ultrapassagem do Gabriel Neves e toca. E o Gabriel Neves consegue levar a bola, né, à linha de fundo. Ele cruza, o Alisson mesmo pequenininho ali, sobe no meio dos 3 zagueiros do Sport, consegue cabecear e obriga aí o Renan a fazer outra grande defesa, hein? Em 17 minutos aí o São Paulo tinha chegado 2 vezes com perigo, né? E aos 21 aí o escanteio por Sport, né? E aí o primeiro lance não teve perigo, tá? Esse escanteio, mas eu trouxe esse lance aqui porque o Sport bateu todos os escanteios da mesma forma. Todos eles curtos no primeiro pau. O Rafael Thierry chega nesse escanteio aos 21, ele cabeceia para fora, mas ali já se mostrava um problema na zaga do São Paulo, né? Aos 22 aí o Rafinha descola um bom lançamento pro Caleri. Caleri que ontem foi extremamente bem marcado pela zaga do Sport, principalmente pelo Sabino, mas esse lance aos 22 minutos, ele dá um corte para dentro, o Sabino cai sentado no chão, ele traz a bola pro meio, chuta e o Renan de novo faz boa defesa. O Renan que inclusive o Ladinho falou que o Renan fez boa partida ontem no Morumbi, hein? E aí aos 22 só pode chegar de novo. E aí aos 25, sim, o bola trabalhada entre o Luciano e o Michel Araújo, né? A bola que é uma tabela ali que envolve a defesa do Sport. O Michel Araújo dá um belo drible ali, muito parecido com o drible que o Messi deu, né? Eu falei aí já nos gols. E dá um totozinho na saída do Renan, golaço no Morumbi. Morumbi explode, Morumbi que tinha mais de 50, quase 50 mil pessoas ontem. No jogo que era 7h30, difícil de chegar no Morumbi, trânsito pra caramba. O Morumbi tava em festa de novo, bonito pra caramba. Gol do São Paulo, 1-0. Abre-se ali 3 gols de vantagem. E aí a gente imagina, né? Jogo ganho, São Paulo classificado. Não tem mais por que se preocupar. Aos 30 minutos, o Jorginho bateu uma falta, o Fábio Matheus desviou. Não dá para ver se ele desviou ou não, mas a bola foi perigosa, aquela bola marota. E obrigou o Rafael a fazer aí uma boa defesa. E aí, aos 43, né? Escanteio para o Sport. Uma das poucas bolas que o Sport bateu mais aberta. O Diego Costa corta a bola, mas dá uma cabeçada para cima. A bola sobe, ninguém do São Paulo chega. O Filipinho, lateral esquerdo que eu falei que é bom jogador, pega um belo chute de primeira. Rafael consegue fazer a defesa, mas ele faz aquela defesa bola difícil, não tinha que fazer ali. Bola veio rasteira e forte. Ele consegue espalmar, mas espalma pra frente. E aí a bola encontra o Alisson Cassiano sozinho, só para empurrar para fundo da rede, empatar o jogo aos 43. Aquele mesmo sentimento de novo do jogo contra o Vasco, contra o gol bobo, enfim.
Mas eu até fiz uma live no final do primeiro tempo, falando, meu, São Paulo tá classificado, controla o jogo, controla o meio de campo, fez um bom primeiro tempo São Paulo. Não tem por que ali se preocupar com alguma coisa, né? E não foi o que aconteceu entre o jogador tricolor. Não foi o que aconteceu. Bom, e aí volta o segundo tempo, né? De novo, aquela tranquilidade que a gente imaginava que o São Paulo teria. Não acontece. Aos 5 minutos ali, o Sport tem uma falta. O Juba, que também bom jogador, canhoto, chuta bem. Bate uma bela falta, o Rafael faz uma bela defesa. E aí no escanteio, escanteio fechado, o Sabino sobe. E aí é o primeiro ponto aqui pro Dorival, né? Eu não sei se é uma praxe. Tem muita questão de marcar por zona, né? Principalmente no posicionamento da área. Ele fala bastante do preenchimento. Mas não pode deixar o Alisson marcar o Sabino, né? Pode ser que ele estava ali para atrapalhar. Mas no final o Sabino sobe sozinho no meio do Pablo Maia e do Diego Costa. E consegue ali fazer a virada do esporte dentro do Morumbi, né? E aí começa um clima de apreensão. Apesar do São Paulo ainda ter a vantagem, o time começa a ficar nervoso, né? Não consegue criar mais, o time se desorganiza dentro de campo bastante. E aí, para mim, o Dorival mexe mal, bem mal, inclusive, no time. Aos 21 minutos ele tira o Gabriel Neves e o Luciano, que para mim eram os dois melhores jogadores da partida até o momento, junto com o Michel Araújo, e o Diego Costa. O Diego Costa, assim, que estava bem abaixo, né, do que a gente conhece, o Diego Costa. Diego Costa que não voltou bem depois da cirurgia, ainda tá errando muita bola, perdendo muito tempo de bola, enfim. Não é o Diego Costa que a gente viu em 2022. E aí ele sai para a entrada do Arboleda, né? Trocou 6 por meia dúzia. Eu não sei ali até se seria um ponto, talvez, de jogar com 3 zagueiros ontem, enfim. Mas o Arboleda entra o Arboleda, também entram Rato e Marcos Paulo, né? E o São Paulo não melhora. São Paulo continua ali sem conseguir ficar com a bola no pé, muita bola quebrada, bola pegando fogo num monte de jogador, né? E o São Paulo preocupante. Mesmo assim, logo depois da entrada das mudanças, o Rato cruza uma bola ali, aquela bola venenosa. Ruim pro zagueiro, ruim pro goleiro, ninguém sabe de quem é a bola. A bola pinga ali e ela é desviada para escanteio, né? Talvez a única jogada do São Paulo no segundo tempo, para vocês terem ideia de como é que o São Paulo não ofereceu perigo ao esporte na segunda etapa de ontem. Então, com certeza, o pior segundo tempo do São Paulo na era Dorival. Pior que aquele jogo contra o Porto Cabedelo, contra o Tolima. Foi um jogo bem ruim do São Paulo. Aos 35, o Alisson saiu para a entrada do Mendes. O Mendes também, que pelo amor de Deus, hein? Cara, nossa, ele entrou no jogo uma manhaca ontem. O cara não tem oportunidade. Entra num jogo tenso e entra dormindo, errando passe bobo. Não corre. Impressionante, cara. Impressionante. Ele é o. Ele me lembra o Michael, que foi pro Grêmio. Me irrita muito. Mas muito piorado, hein? Tô falando do Michael só do jeito de correr. Que corre achando que tá pisando em ovo. Cara, enfim. Aos 43 ainda, o Michel Araújo deu lugar ao David, né? Aquela substituição para parar o jogo. E aí, aos 48, você que estava comigo lá no Morumbi, de jogador de color, não imaginava que o Sport faria mais um gol e o improvável aconteceu. O Edinho, né, que jogou o primeiro jogo e ontem ele começou no banco, entrou no segundo tempo, bate o escanteio, exatamente igual o primeiro gol, o segundo gol do Sport, né? O primeiro escanteio do segundo tempo. E aí o Caio Paulista estava marcando o Sabino dessa vez. O Caio Paulista também, que convenhamos, não consegue marcar com a bola no pé. Por cima a gente vai ter mais dificuldade ainda, né? O Sabino se antecipa a ele e o Arboleda e o Caleri ainda estavam ali nesse mesmo pedaço do campo e permitiram que o Sabino fizesse 3-1 dentro do Morumbi com quase 50 mil pessoas, levando o jogo para os pênaltis.
Cara, aquela tensão veio ao ar, voltou todo aquele sentimento do time do Rogério. Enfim, né, foi difícil ali. E vou te falar, hein, se tem mais 5, 6 minutos de jogo ali, acho que o São Paulo poderia perder o jogo. Tamanho nervosismo que o estádio e o time tinham, né? Bom, foi para os pênaltis. Nos pênaltis, o São Paulo foi extremamente competente. Começou ali com uma cobrança do Elton Rato, estilo Gabigol ali, bateu super bem. Sabino também bateu pelo lado esporte, bateu bem também no mesmo estilo. Aí veio o Beraldo deu uma paulada no canto, sem chance nenhuma pro Renan. E aí quis o destino que o Juba, talvez um dos melhores jogadores do esporte, bateu e o Rafael pegou. E ali já começou a dar um pouco mais de tranquilidade. Mas aí veio o Caleri que perdeu o pênalti, mas bateu bola de segurança no meio do gol. 3-1 São Paulo. Aí o Alisson, que fez o gol durante o tempo normal, bateu e fez. Rafinha, eu fiquei bem apreensivo quando o Rafinha foi bater. O Rafinha não é batedor de pênalti. Aí temos que chamar atenção para alguns jogadores, né? David, Marcos Paulo, jogadores de frente que não chamaram a responsabilidade para bater o pênalti. Rafinha foi lá, bateu, fez também, bateu forte, meio do gol e um pouco mais deslocado para a direita do goleiro. Bateu bem ali, fez o gol. O Rafael Thierry bateu bem ali, bateu no alto, fez 4-3, né? Estaria 4-3 pro São Paulo. E o Pablo Maia foi bater. Aí, quem tava comigo do lado da arquibancada ali, eu falei, acabou. Caixão em Vela Petra, que o Pablo Maia vai fazer caixa. O Pablo Maia que chuta bem, né? Dito e feito, bateu com força no alto, sem chance nenhuma pro Renan. Sensação de alívio no ar. São Paulo classificado para as quartas de finais da Copa do Brasil. Muito mais comemorar o resultado do que o futebol, né? O futebol foi horrível no segundo tempo. E nós vamos falar um pouquinho aqui nas notas do FET que vem aí para você na sequência. Bom, torcedor do Color, aí na tela para você as notas do FET para São Paulo 1, Sport 3 dentro do Morumbi. Primeira derrota do Dorival Júnior desde a sua chegada. Os gols aí de Michel Araújo aos 26 do primeiro tempo, Alisson Cassiano aos 44, Sabino aí aos 6 e aos 48 do segundo tempo. Vamos aí ao desempenho individual de cada um dos jogadores. Vamos começar pelo Rafael, que ganha a estrela do FET aí, acho que mais do que merecido, né? Não só pelas defesas de pênalti, mas ele também fez algumas defesas importantes durante o jogo, apesar de ter tomado 3 gols, né? Eu continuo com a minha opinião sobre o Rafael, destaque da temporada, de longe, talvez o melhor jogador do São Paulo hoje, mas tem o fundamento da bola aérea, né? O fundamento da bola aérea para mim o Rafael ainda deixa a desejar, e também muito a questão da bola com os pés, né? É os 2 pontos que o Rafael precisa melhorar. Mas ontem foi herói no Morumbi de novo, evitou um vexame, que seria a eliminação do São Paulo para o Sport dentro de casa, né? Então fica aí com nota 7 e com a estrela do FET. O Rafinha, cara, todos os jogadores que bateram pênalti eu dei uma nota a mais, porque o São Paulo ontem merecia aí ter uma média nota 4, que inclusive é a nota do Dorival. Para mim, o principal responsável, dado que ele mexeu mal no time no segundo tempo e o São Paulo não conseguiu reagir, além desse posicionamento da bola aérea que precisa ser trabalhado urgentemente, né? São Paulo vem tomando gols de bola cruzada, pelo menos nos últimos 4 jogos aí, todos os jogos que São Paulo tomou gol, foi nesse estilo, ou de cabeça, ou contra o próprio Vasco, que tomou o gol de bola cruzada, né? O que o Piton cruzou e o Barros lá fez o gol, mas também aquela bola do Galazan, que ele domina na frente do Diego Costa e faz o gol. Vamos ver que essa volta com o Arboleda aí, o time se acerta e para de errar tanto, mas é uma preocupação importante, por isso que o Dorival fica com nota 4. Rafinha fez uma partida nível Rafinha, não apoia, né? Tomou bastante bola nas costas, tomou bastante sufoco do Filipinho, inclusive, que é o lateral esquerdo do Sport, do Juba, que jogou um pedaço do tempo do lado do Rafinha, né? Que é aberto pela esquerda. Sim, partida que era nível 4. Mas ele pegou a bola, bateu o pênalti, fez, então fica com nota 5. A mesma nota aí do Beraldo, também pela mesma condição.
bateu o pênalti, chamou a responsabilidade, mas tem 19 anos, né? Cobrões aí que estavam lá. Mendes não jogou a Copa do Mundo. David, que está em anos de estrada aí, não colocaram a bola no pé. Marcos Paulo, que jogou na Europa, o moleque foi lá, bateu o pênalti e fez também. E Diego Costa mal, bem mal, né? Falha no primeiro gol, no segundo gol, desculpa. No primeiro gol corta mal, de novo errando muito passe, muito desatento. E a defesa tomou 3 gols, né? Não tem como falar que a defesa foi bem com um time que toma 3 gols, inclusive 2 da mesma forma. Então acho que é isso. Beraldo ficou com nota 5 pelas condições que eu falei. Pablo Maia, mesma coisa, também fez uma partida bem abaixo do que está acostumado a fazer. Era um dos jogadores que estavam bem nervosos no segundo tempo, na minha opinião. A bola tava queimando muito. O Mike geralmente consegue ter um pouco mais de domínio de bola, colocar a bola no chão, tava chutando para tudo quanto é lado. A bola não ficava no pé dele. Errando também muito passe, quer dizer, não fez uma partida boa, mas também mais uma aí das crias de Cotia, que pegou a bola e bateu o pênalti para classificar o São Paulo. Então fica aí com nota 5. Gabriel Neves, para mim, aí, talvez o melhor jogador do São Paulo no dia de ontem, mais uma vez substituído no meio do segundo tempo. Só uma coisa que eu queria entender, ninguém faz essa pergunta pro Dorival, eu queria fazer essa pergunta, se é algum problema físico, se ele entende que o Gabriel perde intensidade, ou se é uma opção tática mesmo para tentar melhorar o time. Ontem, as mudanças do Dorival não surtiram efeito, né? Inclusive elas pioraram o time que não estava bem no segundo tempo, tomou pressão do Sport, né? E não que a bola tenha chegado, o Rafa ter feito alguma defesa, mas a bola não ficava em posse do São Paulo como geralmente fica, né? Era uma posse ruim para trás, para o lado e muito chutão para frente. Coisa que a gente não está acostumado a ver. O Gabriel Neves fez um bom primeiro tempo, né? Geralmente o início das jogadas saem do pé dele, é ele que procura ali o lance mais vertical. Fez uma jogada de linha de fundo, inclusive com o Michel Araújo. Estava bem no desarme. Time bem organizado no primeiro tempo, de novo. Fez um bom primeiro tempo São Paulo, apesar de ter tomado aquele gol bobo no final, né? Fez um bom primeiro tempo, mas o segundo tempo de São Paulo foi bem abaixo. E para mim passa pelas substituições do Dorival. Então o Gabriel Neves fica aí com nota 6. Só não ganha a estrela do FET hoje por conta da classificação do São Paulo ter passado pelas mãos do Rafael. Mas fez uma boa partida. O Alisson, cara, assim, o primeiro tempo do Alisson não foi ruim, né? Naquela linha de 3 que a gente fala que joga atrás do Caleri, ele fez mais o centro, né? O Luciano jogou mais aberto na direita. Tiveram aquela mesma sincronia que Nestor e Luciano tiveram contra o Vasco, principalmente. Eu acho que tava fazendo um bom primeiro tempo. Mas no segundo tempo, o Alisson, meu Jesus, cara, não pegou na bola. As poucas vezes que pega na bola, naquele mesmo nervosismo que todo time tava de tocar a bola para trás, pro lado, né? E São Paulo tomou 3-1 e passa um pouco pelo controle emocional desses jogadores, né? Isso é uma coisa que me preocupa. São Paulo pegou o Sport com o Morumbi com 50 mil pessoas e deu uma pipocada, né? É preocupante. E eu acho que o Dorival tem que trabalhar isso. E eu acho que eu não concordo com o Alisson titular desse time de São Paulo. Eu acho que o Rato tem um melhor desempenho. O Marcos Paulo também acho que pode jogar. O próprio Michel Araújo, né? Acho que o Nestor deve voltar aí no próximo jogo. E aí eu acho que fica. Ou o cara que deveria sentar deveria ser o Alisson. Mas acho difícil porque o Alisson é o queridinho de todos os treinadores, né? Ele faz muito bem a questão mais operacional ali, né? De marcar e dar o combate, acompanhar o lateral, coisa que muito jogador de meio não faz. Mas eu ainda acho que bem treinado, o Rato ou o Marcos Paulo podem entregar mais do que o Alisson, inclusive. O Michel Araújo também fez uma bela partida ontem, um golaço do Michel Araújo, né? De novo aqui não estou acompanhando ele com o Messi, mas o gol foi muito parecido com o que o Messi fez. Uma bela jogada entre ele e o Luciano, que também fez uma boa partida para mim. O Luciano também ontem, no primeiro tempo, para mim era o único lúcido ali que estava conseguindo fazer alguma coisa. Gabriel Neves, Michel Araújo e Luciano eram os caras que estavam fazendo o time rodar.
E curiosamente, a primeira alteração, o Dorival tira o Luciano e tira o Gabriel Neves. Eu não entendi essa substituição, né? E para mim ali o time que já não estava bem no segundo tempo piora e muito, porque quem entrou muito mal, né? O Marcos Paulo, o Rato até tentou alguma coisa e o Rato fica com nota 5 aqui porque também bateu pênalti, né? Foi um dos poucos ali que chamou a responsabilidade, bateu bem, hein? Bateu estilo Gabigol ali, parou. Bela cobrança de pênalti do Rato. Mas o Arboleda também entrou meio disperso. Marcos Paulo não pegou na bola, errou muita tentativa no X1 ali que ele tentou fazer, errou. E tava batendo cabeça com o Caio para fazer marcação. Quer dizer, não foi uma boa partida. O Luciano fica com nota 5, Michel Araújo com nota 6, mais que merecido pelo gol que ele fez. E o Caleri que foi anulado pelo Sabino e pela zaga do Sport, né? O Sport jogou com 3 zagueiros, com o Sabino, o Thierry e o Cassiano, né? O São Paulo tomou 3 gols de zagueiro, é impressionante. Né? Ele foi muito bem marcado, né? De novo, ele fez uma boa jogada no primeiro tempo. Ele senta o Sabino no chão e chuta ali pro Renan fazer a defesa, mas do resto, o Caleri bem marcado, não jogou nada ali, mas fica com nota 5 pelo mesmo critério que eu usei aqui com todo mundo que bateu o pênalti, né? O Caleri ontem poderia ter ficado com nota 4 com muita tranquilidade. Acabaram entrando ainda, que a gente não acabou não falando aqui, o David aos 44 do segundo tempo. Ele ainda é um dos caras que tá ali para marcar o Sabino. Fica sem nota, mas poderia ter ficado com nota negativa aqui. Mesma coisa do Mendes, cara. Tô dando 3 pro Mendes aqui por bondade, porque o Mendes entrou num sono, pelo amor de Deus. Cara, pode ter jogado Copa do Mundo, né? Enfim. É um jogador extremamente preguiçoso. Não tem oportunidade nunca. Entra num jogo que o São Paulo tá mal. E entra dormindo, cara. Entrou andando no campo. Não marca ninguém. Muita firula para bater na bola, enfim. É o que eu falei. Para mim, ele é o Michael bem piorado. Né? O Michael, o Michael ainda tem lapsos de bom jogador ali. Tem uma certa habilidade e tal. O Mendes também, ele tem um certo toque bonito na bola, mas é só isso, né? Eu prefiro um cara que nem o Pablo Maia, que corra, se esforce e toque normal, do que o Mendes, que quer entortar o pé toda hora que vai tocar na bola e acaba ou errando o passe e não marca ninguém, não dá rapidez pro time. Isso é uma coisa que ontem o São Paulo pecou muito, né? São Paulo voltou a ficar muito lento, com pouca transição de bola, pouquíssima aproximação no segundo tempo, que dificultou bastante o jogo contra o Sport. Beleza, torcedor do Color, acho que essas são as repercussões. Vamos só repercutir aqui a entrevista coletiva do Dorival e aí na sequência a gente faz o fechamento aí desse pós-jogo de Sport 3, São Paulo 1 no Morumbi, lotado, mas a gente conseguiu aí a classificação nos pênaltis. 5-3, não erramos nenhum pênalti. O Rafael pegou o pênalti do Juba, que talvez seja o melhor chutador do time do Sport. É sempre assim, né? Sempre, talvez a maioria dos times aí que tem os melhores cobradores, em algum momento acaba perdendo a cobrança de pênalti. Fechado? Vamos lá. Bom, torcedor do Color, vamos falar um pouquinho sobre a entrevista coletiva do Dorival Júnior, né? Uma entrevista longa aí, meio pragmática, mas ele trouxe alguns pontos, né? Começou falando sobre a classificação, que estava aliviado pela classificação, e que tinha sido uma noite ruim de bolas paradas pelo São Paulo, né? Ressaltou aí que o time não foi agredido por dentro, e é uma verdade, né? Não lembro aí do Rafael fazer nenhuma grande defesa em bola trabalhada do Sport, realmente o time não foi agredido. Elogiou o Sport, né? Falou que o Sport teve uma postura gigante dentro do Morumbi e também elogiou o Ederson, né? O técnico do Sport. Falou também sobre a questão da infiltração, né, das jogadas de infiltração, que o time de São Paulo tem trabalhado muito, assim, ele foi perguntado sobre isso, inclusive, né, e ele falou porque o único cabeceador que o São Paulo tem é o Caleri, então o São Paulo vai ter que jogar dessa forma, tanto que o gol sai de uma jogada de infiltração. O São Paulo tem feito gols, né, dessa maneira, diferente do Rogério, que era a bola na área para o Caleri tentar
cabecear. Falou sobre os pênaltis, que o time trabalhou e treinou os pênaltis no dia anterior, né? Então o time estava preparado e que ele acreditava muito que o Rafael pegaria pelo menos 2 pênaltis, né? Ele pegou um, não precisou nem da última cobrança e o time foi extremamente competente ali nas cobranças de pênalti. Falou também sobre a fase do Rafael, né? Ele foi perguntado sobre o que ele achava do Rafael. Ele falou que o Rafael talvez tenha demorado para ter oportunidade, né? Porque o Rafael tem 33 anos, ficou muito tempo no banco do Fábio, né? E é difícil mesmo, talvez ter ficado ali durante muito tempo. Talvez ele deveria ter buscado novos ares. No final ele acabou buscando, foi pro Atlético e deu um azar danado ainda, porque o São Paulo ele chegou lá. O São Paulo ele falou que ele não sabia jogar com os pés e acabou indo buscar o Everson no Ceará. Falou, né, da dificuldade que o São Paulo tem para encontrar um jogador, um goleiro para repor o Rogério Ceni. Falou que dificilmente vai ter algum jogador aí que consiga entregar o que o Rogério entregou ao São Paulo. Até que falou que daqui 10 gerações talvez aconteça isso. Eu acho inclusive difícil, depois de 10 gerações que apareça o Rogério. Eu acho que é um ídolo único que o São Paulo teve. Acho difícil a gente ter outro. Quem viu, viu. Quem não viu, não verá mais. Falou um pouquinho também sobre a questão do ambiente não estar muito agradável depois do jogo, né? Porque ele foi perguntado como é que estava ali o grupo depois da partida no vestiário. O time estava meio bravo com tudo que aconteceu, né? E ele falou com todas as letras, podemos colocar com letras garrafais, que os erros que aconteceram não voltarão a acontecer. Podem acontecer novos erros, mas esses erros não voltarão a acontecer, que é um compromisso dele e da comissão técnica achar a correção para esses lances que aconteceram no jogo de ontem. Também falou aqui sobre a entrada do Arboleda. Ele falou que o Arboleda sentiu uma insegurança ainda no aquecimento, por isso que ele não entrou jogando, e ele viu uma mudança ali do Ederson no posicionamento do time, e ele acabou optando por colocar o Arboleda no segundo tempo para melhorar a bola aérea do São Paulo. Falou lá sobre uma questão da barreira que o Sport faz para o Sabino vir atacar a bola no primeiro pau, enfim. Eu acho, cara, sim, sendo bem sincero, o time marcou de forma bem ruim os lances de escanteio, né? Tanto que os 3 gols do Sport saem de bola parada, né? 2 de cabeça iguaizinhos do Sabino, e o primeiro gol foi uma bola rebatida do Diego Costa ali. O Felipinho acertou um belo chute e acabou sobrando para o Alisson fazer o primeiro gol. São Paulo precisa corrigir urgentemente isso. E por fim aqui falou sobre possíveis contratações, falou que não vai falar de ninguém que não está no clube, né? Foi perguntado do Marinho, do Savarino, né? Enfim, falou que não vai falar de ninguém, que valoriza o grupo que está lá e que o São Paulo está sempre de olho no mercado, caso apareça alguma oportunidade interessante. A última pergunta foi a questão do Luciano, que o Luciano saiu chiliquento, como sempre ele falou que não vê nenhum problema, que é normal, o jogador pode entender ou não a substituição, mas quem tá do banco tá preparado para vir, aquela politicagem toda que a gente já sabe que o técnico de futebol tem para não perder o grupo, né? O Luciano, que a gente sabe, uma hora ou outra ele acaba fazendo uma besteira, ou ele toma um cartão, ou ele dá um chiliquinho com o time, ou dá esse chilique com o técnico aí, apesar de eu achar que ele tava com razão no dia de ontem. Fechado, torcedor tricolor? Acho que do Dorival é isso. Bom, para falar aqui, fazer um encerramento, acho que a gente tem que comemorar a classificação, né? Comemorar o resultado. Ali no calor do jogo eu falei, vamos comemorar, porque temos que comemorar o resultado. O futebol, preocupações importantes, né? Eu fiz algumas reflexões aqui. Se a gente pegar os 180 minutos, eu não sei se o São Paulo mereceu passar, que o São Paulo fez um bom primeiro tempo do segundo jogo e os 25 minutos finais do segundo tempo no Recife, quando teve o Fabinho expulso e jogou com um jogador a mais, né? Então, se você pegar,
O Sport, talvez, no todo, tenha jogado até melhor. O primeiro tempo do Sport foi melhor no Recife. O começo do segundo tempo do Sport foi melhor que o do São Paulo. Mas aí o Fabinho, sendo expulso, São Paulo cresceu lá e fez 2-0. O primeiro tempo do Morumbi aqui foi do São Paulo, sem dúvida. Não merecia, inclusive, ter tomado um empate. Mas o segundo tempo foi bem ruim, né? E mostrou uma deficiência, né? Essa bola parada, São Paulo tem tomado gol de bola aérea ou de bola cruzada, que é uma preocupação que o Dorival precisa ajustar. O São Paulo que perde invencibilidade, né? Dentro do Morumbi, a invencibilidade do Dorival era a maior invencibilidade do Brasil, dado que o Palmeiras tinha perdido na quarta-feira para o Fortaleza. Então, também perde um número importante, né? São Paulo que nunca tinha perdido para o Sport no Morumbi. Aladim comemorou e muito aí, fomos trocando uma ideia depois do jogo. Tava muito feliz aí pelo desempenho do Sport e tem que ficar mesmo. O Sport fez um jogo de igual para igual com o São Paulo e talvez até merecesse a classificação, mas o São Paulo sai vitorioso aí no final, nos pênaltis, e vai para as quartas de finais. 0 game, e aí temos que pensar que a próxima fase aí pode ser mais difícil, apesar de alguns times que terem passado que eu não acreditava aí, como Sport, América, Bahia, América, né? O próprio Atlético Paranaense contra o Botafogo, dando aí alguma chance de classificação para quem parte para a próxima rodada. O São Paulo que joga domingo agora contra o Grêmio, jogo difícil no Sul. Dorival precisa ajustar esse emocional aí rapidamente, porque uma vitória no Sul coloca o São Paulo, mantém o São Paulo lá em cima e pode se aproximar do Botafogo e Palmeiras, que tem jogos aí. O Palmeiras tem um Coritiba, né? No final de semana, praticamente 3 pontos garantidos. Mas o Botafogo vai ao Paraná visitar o Atlético Paranaense. Então tem grande chance de São Paulo encostar aí e vir pro clássico do domingo no Morumbi, dia 11, se eu não me engano. São Paulo e Palmeiras aí, jogo que pode valer liderança ou uma segunda colocação. Então temos que fazer um bom jogo no Sul lá. Empate é bem-vindo, mas uma vitória seria o ideal para não deixar escapar essas primeiras posições. Fechado, torcedor do Color? É isso. Hoje ainda, hoje à noite devemos colocar no ar aí pré-jogo coante com o torcedor gremista. O Aron aí vai participar com a gente, então vamos ter o pré-jogo aí legal, no mesmo formato que a gente já tem feito. Domingo, São Paulo e Grêmio jogam às 4 da tarde. Pós-jogo deve sair na segunda aí, dado que o jogo vai ser no final do domingo aí, talvez a gente não vai conseguir gravar tudo ainda no domingo, mas na segunda com certeza tá lá. São Paulo que na próxima semana enfrenta o Tolima, quarta-feira no Morumbi, e domingo o clássico contra o Palmeiras. Fechado, torcedor do Color? Porque São Paulo é sentimento que jamais acabará. Beijo do gordo.